A beleza salvará o mundo. A única verdade deste mundo é a morte. Talvez um dia mereceremos que não existam governos. A primeira frase é de autoria do mestre da literatura russa, Fyodor Dostoiévski. A segunda frase é do escritor francês Louis Ferdinand Céline. E a terceira é do mestre do conto, do ensaio, da poesia, o argentino Jorge Luis Borges. Estas três frases eu cito, eu abro este Pense Comigo como exemplos da importância e do ponto de partida que cada leitura envolve a gente como se fosse um convite a uma viagem, a uma longa viagem. Você começa a ler uma frase e ela te leva a outros mundos, a outras ideias, a outros pensamentos que, por sua vez, puxam, evocam outros mundos, outras ideias e outros pensamentos e assim sucessivamente. Como se você, nessa viagem literária, você avançasse por estações que se comunicam com outras estações e vão conduzindo o leitor a um destino que ele nem sempre sabe qual é, nem sempre sabe onde pretende chegar, mas ele vai navegando porque o processo da viagem é encantador, é surpreendente, é instigante. É uma viagem literária, que pode ser comparada a uma viagem propriamente dita. E porque ela também é, sensorialmente, uma viagem de fato. E é a única viagem que te permite se transportar no tempo, no espaço, para outros momentos do passado, desse presente e, pasmem, até mesmo do futuro. Quantas viagens, quantos autores não criaram obras que estão localizadas num futuro distante, infinito? Então, a leitura propõe essa possibilidade que está fora do nosso controle. De certa forma, está fora do controle até mesmo do autor, porque quando ele conta uma história, ela pode ser sentida e até mesmo interpretada de uma forma diferente da que ele propôs, da que ele pensou. Porque esta obra vai ser lida por pessoas diferentes, com identidades variadas, diversas, e que podem ver aquele mundo descrito na história de forma muito diferente, à luz do que cada pessoa é. Pois é, esse é o assunto de hoje, mas antes de continuar essa viagem literária, eu te convido a saber quem eu sou. Eu sou o autor, o escritor Carlos Araújo, autor desse romance aqui, O Ódio Solto no Pasto, que você pode encontrar comigo em Sorocaba. Tem duas livrarias onde eles são localizados, uma, a Livraria Nobel, a outra é o Centro Cultural JF Studio, na Amazon também você pode achar, e na livraria da editora também. Feita essa apresentação, vamos continuar essa viagem. Olha, a beleza salvará o mundo. Esta frase foi dita pelo personagem Príncipe Mishkin em O Idiota, um grande romance de Fyodor Dostoiévski. E ela ela envolve a gente, essa frase, de uma forma que você não precisa nem fazer esforço para recordá-la sempre. E ela também, claro, é muito citada
aí nas redes. O Dostoiévski se tornou, com uma comunicação hoje massiva, se tornou um autor pop, vamos dizer assim, para citar uma linguagem atual. E, primeiro, por que essa palavra, essa frase, aliás, fica tão incutida na gente, de forma que a gente pensa nela de forma constante? Por que a beleza salvará o mundo? Significa que o mundo está feio, então. É uma interpretação. Ela evoca o quê? Esperança? Possibilidade de melhoria de um mundo que, pelo que é demonstrado pelas relações humanas, não é nada bom, e não é mesmo, não era no século XIX, na época de vida do Dostoiévski, do autor deste grande romance O Idiota, e também não foi no século XX, e também continua não sendo agora. As relações humanas de poder são sempre complexas, sempre se chocam muito. E desses choques ocorrem atritos que causam efeitos terríveis, como mortes, como depressões, ao ponto de as consequências serem coletivas e individuais. Evoca, acredito que, esperança, otimismo, possibilidade. Eu fiz uma crônica partindo dessa frase, a beleza salvará o mundo, em que eu perguntava, imaginando uma possibilidade de perguntar ao autor: e se a beleza não salvar o mundo, Dostoiévski? O que acontecerá? Está demorando. A beleza, no sentido em que eu imagino que Dostoiévski pensou, está na capacidade humana de, assim como é destrutiva, ela também tem uma capacidade de construção, de edificação, de positividade. O problema é que esses dois lados, esses dois opostos, destruição e construção, não se entendem. Parece que se chocam e querem se consumir um ao outro. Qual que é o mais forte? Acredito que a destruição tem sido, infelizmente, mais forte que a construção. A outra frase, que diz que a única verdade deste mundo é a morte, foi escrita por Céline, L.F. Céline, no seu livro Morte a Crédito. É um grande romance também, um romance marcante, um dos romances que marcaram a minha vida, especialmente pela história e pela linguagem dele. Ele introduz a linguagem popular, fazendo dela uma obra de arte. Nós temos autores aqui no Brasil que fizeram isso também, e fazem, continuam fazendo. Cito um deles, o Guimarães Rosa, né? Inspirado nas falas e expressões populares, criou uma literatura monumental que arranca elogios em todo o mundo. Assim, Céline cria, a partir desta frase, uma resposta para perguntas que as pessoas se fazem a partir do que é verdade e do que é mentira. A verdade, a única verdade deste mundo é a morte. E as outras verdades? Como elas ficam diante desta frase? Será mesmo a morte a única verdade à luz do quê? Da consciência humana? E da religião, quando a espiritualidade? Como é que fica essa frase? Ela é muito complexa. É uma frase que, à primeira vista, descreve um pensamento, uma ideia óbvia, mas ela não é óbvia. Nada é óbvio debaixo do sol, eu diria, para citar uma outra inspiração
religiosa. E então por que Séline faz esta frase, constrói esta frase? Com que objetivo? É um convite adicional que eu te faço. Procure esse livro, Morte a Crédito. Você vai começar uma pessoa no início da leitura e vai sair outra. Com certeza esse livro é transformador. A partir desta frase, inclusive. A leitura, ela não é só um encantamento, ela é muita coisa, ela tem muitas camadas. Um livro de ficção, por exemplo, ele atrai pela história que conta, mas essa história que conta é composta de linguagem que causa efeito sensorial e estético em você, e também conta uma história que você vai interpretar ou identificar com você ou com o mundo ao seu redor, de uma forma que só mesmo você pode saber, porque a sensação do sentir em relação ao texto é diferente para cada pessoa, embora o texto seja o mesmo. É por isso que existe quando a gente lê, a gente faz interpretação de texto, porque cada um tem a sua interpretação, que pode coincidir com outra, mas também pode ser diferente de outras. Por isso eu te convido a ler este livro, Morte a Crédito, do Séline, e te convido também a ler um outro livro dele, chamado Viagem ao Fundo da Noite. Todos têm a morte como tema. A morte é um dos grandes temas da literatura, como eu já falei em episódio anterior. Guerra, amor, a morte, o tempo, o espaço. São temas constantes da literatura e se repetem mesmo que sejam repetidos em livros, são repetidos de formas com abordagens diferentes, de modo que nunca são cansativos. Sempre há um autor que vê essas questões de uma forma diferente, contando histórias diferentes e muitas delas surpreendentes. Daí a riqueza da literatura, do texto literário, de uma história bem contada. E a outra história, a outra frase? Um dia talvez mereceremos que não existam governos. Primeiramente, esta frase é uma contradição em relação ao autor. O autor é um conservador, estão todos falecidos. Séline e Borges, autores do século XX, falecidos, e Dostoiévski, obviamente, do século XIX também. Ele morreu no século XIX, na década de... Não lembro o ano. Não, prefiro não citar o ano, tenho que fazer uma consulta. Mas é ali entre 1860 e 70, por aí, quando morreu Dostoiévski. Então, voltando ao Borges, ele era um cara conservador. Ele consta que, por conta desse conservadorismo dele, ele fez um elogio a ditadores argentinos, a um ditador argentino, e por conta desse elogio, ele perdeu o Nobel de Literatura. O que é uma injustiça. O Nobel excluindo Borges por conta de uma fala dele. E as obras dele, monumentais, não? Deixou um legado, uma obra, assim, um conjunto de obra magistral, obra de arte. Cada conto do Borges é um desafio ao leitor que busca apenas entretenimento ou uma história fácil. Não é um autor fácil, você precisa ler com muita atenção e entender o que está acontecendo e construir na sua cabeça o universo que ele cria, para que você possa fazer conclusões e entender exatamente o que ele
quis contar. E aí, se você não entender, você relê. E se você ainda ficou em dúvida, você relê novamente. Existem contos de Borges que eu li 10 vezes e com o mesmo gosto da primeira vez. Ele tem um conto chamado A Intrusa, que é uma maravilha. A Intrusa. Deve estar no Alep, A Intrusa, se eu não estou errado. No volume O Alep. Então, com essas 3 frases, eu quero dizer o seguinte: a leitura, ela evoca, a partir da palavra que constrói uma frase, ideias, pensamentos e aventuras no pensamento que a gente muitas vezes se surpreende. E a gente, naquela solidão do livro na mão, a gente lendo, mergulhado na página, a gente esquece o mundo ao redor, porque a gente está vivendo aquela história como se participasse dela. E existem autores, aí que está diferenciado o autor também, quando ele é grande demais, ele captura o leitor como se o sequestrasse, de tal forma que você participa da história, como se você fosse um ou mais personagens que protagonizam como destaque ou como coadjuvantes do que é contado. Eu vou citar um exemplo. Quem leu, se você leu, ou se não leu, leia e você vai sentir essa sensação. O personagem protagonista, Raskolnikov, ele sofre após cometer um duplo assassinato. Ele tem um drama de consciência terrível, ele recebe ajuda, ele, entre se entregar e não se entregar, o livro passa muito nisso, o que eu faço, por que eu fiz, ele tem um sofrimento, uma dor de culpa, de consciência incrível. Olha, um dos aspectos desse livro é você sofrer com o personagem. Tem gente que passa até não diria não gostar da história, porque é impossível não gostar desse livro, mas assim, ver esse livro não como um prazer, mas como um sofrimento, porque na verdade você sofre como se você, leitor, incorporasse e fosse o próprio Raskolnikov. Pode isso? É legal, é importante, é uma experiência literária e, ao mesmo tempo, de vida. Porque vida e literatura, imaginação e produção literária não saem do nada. A inspiração está sempre na vida. Os autores vivem suas épocas, são, para quem está vivo, e eram, para quem já morreu, pessoas como nós, antenas que sentiram o mundo e as relações humanas de poder, de certa forma, e elaboraram esse mundo e essas relações por meio de histórias. E então, por isso que a gente, muitas vezes, quando se identifica com o personagem, tem a sensação de incorporá-lo e sofre com ele, os dramas dele, como se fossem dramas reais. E são histórias literárias, inventadas e imaginadas, mas imaginadas à luz de uma realidade vivida, sentida, testemunhada. O colombiano Gabriel Garcia Marques dizia que a literatura é uma transposição poética da realidade para a ficção. E ele tinha razão nisso. Ele próprio fez isso quando criou a Macondo, de 100 anos de solidão, criando ali, ao mesmo tempo, com aquele povoado, uma amostra do que é a América Latina e sua solidão. América Latina e seus fantasmas. América Latina e suas possibilidades mágicas, fantásticas, onde tudo pode acontecer, onde tudo acontece, mesmo as coisas mais fora de ordem, fora do comum. E a gente se espanta. Isto é maravilhoso. Literatura é isso. Se confunde com
a vida, com a história, com a filosofia, com os problemas humanos, com os meus, os seus problemas. Literatura, ao mesmo tempo que diverte, cumpre a função de entretenimento, também é aprendizado, vivência, experiência, travessia. Sinta isso quando você abre um livro na mão. A outra questão é o seguinte, a outra questão também maravilhosa é que um livro puxa outro, um autor puxa outro. Então você está lendo aquela obra, mas na sinopse, às vezes é citado um outro autor, e você, a partir desse autor, você vai para outro, porque ele citou alguma frase, alguma ideia de outro autor, que você sabe que é a inspiração desse autor que você está lendo, e esse autor te encanta. Se esse autor te encanta e foi influenciado por outro autor, com certeza aquele outro autor ou autora, né, também são muito bons. Então você acaba indo atrás deles, pesquisando, indo atrás de obras desses autores. Vou citar como exemplo. Eu, aos 13 anos, quando comecei a ler Machado de Assis, 13, 14 anos, foi quando eu ouvi pela primeira vez a menção a Shakespeare, ao Otelo, ao Hamlet. Os romances dele, os grandes romances, mencionam esses autores como ilustração de situações dos personagens vividas pelos personagens criados pelo Machado de Assis, o nosso grande mestre. O autor que eu citei, o argentino Jorge Luis Borges, ele também recebeu muita influência da literatura inglesa. Ele leu muitos autores de Stevenson, Chesterton, outros autores de literatura inglesa muito bons e que você vai atrás. Ele os cita com muita frequência e, confirmando o que eu falei, quando você descobre que outro autor influenciou aquele autor que está te encantando, o outro é muito bom também, aí você vai atrás deles e realmente eles são muito bons. De língua inglesa, muita influência sobre Borges, mas outras literaturas, obviamente, também o influenciaram demais. Ele cita também muito Dante, de A Divina Comédia, o Kafka, que escrevia em alemão, o norte-americano Walt Whitman, de Folhas na Relva, é um poeta magistral. E se você ampliar e for além de Borges, os autores hispano-americanos citam muito outros autores que você acaba indo até eles a partir desses autores que te encantam. Os autores hispano-americanos também citam muito dois autores que são gurus da literatura hispano-americana, latino-americana, pelo menos são vistos assim pelos críticos. São o mexicano Juan Rulfo, o Garcia Marques citava muito ele, gostava muito dele, e o William Faulkner. Para mim, o maior autor estadunidense, para mim ao menos. Olha que citar um autor estadunidense como maior numa literatura gigante como a estadunidense é muito difícil, porque lá existem também grandes autores. E a partir desses autores, uma literatura também, o livro que você lê, o autor que te encanta, vai te levar a outras áreas do conhecimento também, como a história, a filosofia, porque esses autores acabam também, como eu disse, a vida e o tempo que eles vivem os inspiram. Então, consequentemente, uma história de teor literário, ela também vai dialogar muito com a história do tempo em que ela passa, do tempo em que
que existe como pano de fundo para os acontecimentos da história. Então, esse tempo pode despertar sua atenção e você aprofundar, avançar para leituras históricas que resgatem esse tempo, e você passa, mesmo sem ser um pesquisador, apenas como um leitor, você passa a ler também sobre esse tempo histórico para ampliar o conhecimento de como era esse tempo vivido e, a partir de então, compreender melhor as histórias fictícias, de imaginação, literárias, que eram escritas naquele tempo. Por exemplo, quanto da história russa eu aprendi a partir da leitura da gigante literatura russa, que tem como expoentes Tolstói, Dostoiévski, Turgenev e outros, mas, a partir deles, eu me interessei por história russa e fui atrás delas. Ao mesmo tempo, a literatura também dialoga muito com a filosofia. Existem escritores, inclusive, que são, além de escritores, são filósofos. Jean-Paul Sartre, o grande autor francês, é um exemplo. Ele escreveu O Ser e o Nada, uma obra filosófica de referência, magistral, e ao mesmo tempo escreveu um grande romance chamado A Náusea. É um volume que está na minha lista de releituras antes de morrer. Eu tenho essa lista de releituras, livros que eu já li há 30, 40 anos atrás, 50 anos, e preciso ler antes de morrer, ler novamente antes de morrer, porque foram fundamentais para a minha vida. Estou com um deles aqui, inclusive, perto de mim. A Escrava Isaura. Eu li esse livro há 50 anos, esse mesmo volume. Eu encapava, olha, eu precisava para preservar. E está aqui em bom estado. É um desses livros que marcaram também a minha formação literária. Outro livro com esse destaque, que marcaram a vida da gente, só para citar como exemplo aqui, A Mãe, do Máximo Gorki. É um outro autor russo de grande projeção. Então, daí eu fiz toda essa descrição para mostrar o quanto é rica essa viagem literária através de histórias que nos encantam e, ao mesmo tempo, nos proporcionam conhecimento de outras áreas, porque essa viagem nos leva a possibilidades que muitas vezes a gente nem percebe e por isso a gente se surpreende. Aí, se você de repente quiser virar um pesquisador de história, você vai avançar mais ainda e viajar mais ainda. Certamente você gosta de fazer viagens tradicionais, com roteiros, com planos, aquelas viagens programadas. Isso é muito importante. Também é outro tipo de leitura. A leitura, ela ela se desdobra em muitos aspectos. Como eu disse no vídeo anterior, a leitura também é visual, é sensorial. Você aprende na rua, você aprende com as relações humanas, você aprende vivendo um drama terrível, uma dor, um sofrimento. Você aprende lutando contra uma doença, você aprende tentando se recuperar de um amor perdido, você aprende nos conflitos dos afetos. A leitura propriamente dita pode melhorar a qualidade da sua postura, do seu comportamento perante essas outras leituras. Mas a quem me pergunta, você só aprende, só se encanta lendo livros? Eu posso dizer que não, porque existem outras alternativas também. Inclusive, existem pessoas que contam histórias como se fossem escritores, contam verbalmente histórias maravilhosas. Eu tinha um amigo assim,
Ele contava histórias, assim, atraía atenção, divertia muito. Um dia eu falei para ele, por que você não conta essas histórias em livros? Ele se sentiu, falou um motivo uma vez para mim. Ele mostrou Dalton Trevisan, o grande contista paranaense. Ele falou, eu jamais escreveria como ele. Ora, eu falei, escreva como você mesmo. Não deu tempo, ele morreu, infelizmente, há 3 anos atrás. Faz muita falta no meu campo de grandes amizades. Mas eu, em homenagem a ele, transpus para o papel 2 histórias inspiradas nas histórias verbais que ele contou. São 2 histórias muito boas, que para não se perderem, eu contei por escrito, me referindo a ele, inclusive comuniquei à família dele, e elas estão postadas na minha coluna Outro Olhar, no coletivo de blogs terceiramargem.org. Estão lá A Caneta Perdida e o Churrasco Milionário. São 2 histórias inspiradas em histórias contadas verbalmente por este amigo. Faz muita falta, como eu disse. E agora chegamos ao fim desta viagem. Foi bom para você? Se foi bom, eu peço que você colabore com esse canal, se inscrevendo, compartilhando esta descrição toda, compartilhando esse conteúdo, comentando. Se você quiser fazer uma pergunta, eu respondo aqui nos comentários. Criticando, adoro críticas, viu? Para quem possa achar que não, adoro críticas. A gente pode ter errado numa avaliação, numa descrição, numa frase que a gente cita. Ninguém é senhor da verdade. Aliás, o que é a verdade, né? O que é a verdade para uns, para outros, pode ser uma coisa sem sentido algum. E te convido de novo a estar aqui comigo no próximo episódio. Domingo que vem, todo domingo pela manhã, eu posto um novo episódio. E agradeço muito. Recomende, agradeço muito. Ninguém faz nada sozinho. Espero fazer novos episódios com você, com a sua colaboração. Muito obrigado. Até a próxima.